Boa noite, querida igreja. Vamos começar a nossa live essa noite, falando com o nosso Deus, orando, porque nós sabemos o quanto Ele é bom. Então vamos falar com Deus antes de começar cantando. Amado Deus e eterno Pai, te damos graças, ó Deus, por estarmos aqui essa noite, te adorando e bendizendo o teu santo nome. Queremos, ó Deus, oferecer tudo o que fizermos essa noite ao Senhor, assim como fazemos em todos os nossos dias. Te damos graças, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero, sem olhar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero, sem olhar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Então vamos na nossa segunda canção, onde fala sobre minha casa. Minha casa será uma casa de bênção. Estamos terminando o mês de maio, onde estamos encerrando, assim, o mês da família. Então nós vamos cantar essa canção, onde fala sobre nossa casa. Então vamos adorar o Senhor com essa canção. Minha casa será uma casa de bênção. Minha
minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração, faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Tem uma canção que diz que Deus me ama, e é verdade, Deus nos ama. Então nós vamos cantar essa canção, sempre nos lembrando do amor de Deus sobre nossas vidas. Mesmo sendo assim pobre e pecador, nós sabemos que Deus nos ama e que Ele tem tido cuidado para conosco. Então vamos cantar adorando ao nosso Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama.
Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Me ama, me ama, me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Oh, Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar, em nosso lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Glória a Deus. Tem uma canção que diz: Ele exaltado, para sempre exaltado. Então, essa canção, ela é muito linda. É uma canção bem antiga, mas que nos lembra que Ele é exaltado. Nós exaltamos ao nosso Deus e nos prostramos diante dEle, não porque somos melhores nem piores do que ninguém, mas porque sabemos que precisamos adorar ao nosso Deus todo o tempo. E sabemos então que Deus é bom em todo o tempo e todo o tempo Ele é bom. Então vamos cantar Ele exaltado, para sempre exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei.
nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre exaltar o seu nome. louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Cante, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, para sempre exaltado aqui. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus por esse momento de louvor. Rendemos graças ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade em nossas vidas. Somos gratos a Deus a cada dia. Não nos cansamos de agradecer, porque o Senhor tem tido um cuidado todo especial sobre cada um dos teus filhos. Ó Deus, queremos te pedir pelos membros da igreja, ó Deus, Igreja Batista Boas Novas, seja com cada um deles, onde quer que esteja, por cada visitante, ó Deus, que visita a nossa igreja também, seja com cada um, proteja, ó Deus, de todo mal, de toda enfermidade. Eu sei que o Senhor tem tido, ó Deus, para conosco, misericórdia, tem cuidado, e eu te louvo, ó Deus, cada dia, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com a minha família. Como estamos encerrando esse mês, falando sobre família, eu sei que não vamos deixar de falar ainda sobre família, mas esse é um mês em que comemora-se o mês da família. Então eu te agradeço, ó Deus, pela família que o Senhor me deu. Eu te agradeço, ó Deus, pelos meus familiares, por essa igreja, ó Deus, que eu amo tanto. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, continua falando conosco através da mensagem que será pregada, Deus, pelo pastor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, graça e paz. Mais uma vez estamos juntos esta noite compartilhando a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Hoje nós vamos dar continuidade à campanha da família. Hoje é o nosso último domingo, o último encontro do mês, onde estaremos falando sobre a história de uma mulher. E é interessante que todas as vezes que a Bíblia nos mostra uma experiência sobre a família, a ênfase sempre está na mãe, na mulher. E dessa vez não é diferente. Nós temos o exemplo de uma mulher que estava passando por uma dificuldade muito grande, uma luta muito grande, vivendo uma crise. E ela tomou as decisões corretas
para a vida dela. As crises, irmãos, elas são feitas para nos promover, para que a gente possa crescer e amadurecer. A crise não é um problema terrível para as nossas vidas, para nos destruir. Muito pelo contrário. Crises são oportunidades para as nossas vidas, em especial para as nossas famílias. E esta noite nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque infelizmente nós estamos vivendo uma crise que ela se estende além do âmbito da saúde. Ela entra no âmbito, no campo econômico, financeiro, espiritual, emocional. E esta noite nós estaremos falando sobre isso. As famílias estão vivendo em crise, na sua maioria. É muito divórcio, é muita separação. Nós temos crise com pais e filhos, esposa, cônjuges. Você liga o noticiário, é todos os dias. Um marido, um noivo, uma namorada, um matando o outro. São filhos sendo violentados, abusados pelos próprios familiares, roubo, destruição, morte. Ou seja, infelizmente, a família pelo mundo vive em crise. E esta noite, nós vamos tentar aprender com a viúva de Serepta um pouco sobre como vencer as crises, como tomar as decisões corretas. E num primeiro momento, o que a gente pode dizer sobre crises é que não tome decisões precipitadas em meio a crises. Não tome decisões pautadas na emoção. No capítulo 4 de 2 Reis, nós encontramos o primeiro versículo que diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Onde você está tomando, entregando o seu coração ou procurando ajuda? Onde temos procurado ajuda nas nossas vidas, diante das crises e dos problemas? Essa mulher, ela procurou o profeta Eliseu. E isso, somente nesse primeiro versículo, nós já temos essa lição de procurarmos sempre, em primeiro lugar, a Deus, diante das crises e dos problemas. Essa viúva estava vivendo uma situação terrível na vida dela. O seu marido havia morrido, eles tinham adquirido dívidas, e naquela época o credor ia lá cobrar. E se não houvesse o pagamento, uma das formas seria levar embora os filhos para serem escravos, como moeda de troca, como pagamento. E essa mãe, ela estava desesperada em favor da sua família, em favor do seu lar e da sua casa. E nós, tendo o Espírito Santo como nosso conselheiro, nosso guia, o Espírito Santo usa pessoas para nos orientar, para nos mostrar uma solução para os problemas da nossa vida. E foi isso que ela fez. Ela procurou o profeta de Deus. E eu faço essa pergunta novamente para você. Onde você
tem procurado ajuda. Essa viúva, ela poderia ter pego atalhos para resolver o seu problema. Essa situação em que ela vivia. Ela poderia usar outras formas, outros meios, assim como a vida e o inimigo possa estar soprando na sua mente, no seu coração, para você fazer outras coisas, tomar outras escolhas, outros rumos, para resolver o problema da sua vida, a crise que você está vivendo. Eu não sei qual é a sua crise, qual o seu problema nesse exato momento. Somente o Senhor sabe. E certamente o inimigo já colocou algumas propostas no seu caminho de como resolver esta dívida, essa situação, esse problema. Mas a palavra de Deus esta noite nos diz aos nossos corações que nós temos que procurar ajuda somente no Senhor. E o Senhor usa pessoas, usa seres humanos, usa recursos financeiros, usa circunstâncias para resolver os nossos problemas. Por isso a importância da gente confiar no profeta de Deus, nos irmãos da igreja, naquela pessoa que você tem confiança para abrir o seu coração. Devemos pedir orientação para Deus, para procurarmos a pessoa correta, a pessoa que realmente vai poder nos ajudar. E essa viúva procurou o profeta Eliseu. Em meio à crise, irmãos, nós temos a oportunidade de crescer, de vencer e mudar a história da nossa vida. Essa mulher, quando ela tomou essa decisão, segundo o texto, e nós vamos continuar a ler, nós vamos perceber que a história da vida dessa mulher mudou depois dessa decisão que ela teve em procurar os profetas, em procurar o profeta de Deus, em procurar, porque o profeta nesse momento, aqui nesse versículo, ele representa Deus. Ela tomou a decisão de procurar o Senhor, o que o Senhor queria e tinha para a vida dela. As crises são iguais, irmãos, para todos. Outra família que tivesse em dívida e o credor havia de buscar seus filhos, seria uma luta semelhante. Mas o que vai fazer a diferença diante das crises são as nossas decisões. Quais decisões você tem tomado em favor da sua família? Quais escolhas você tem feito em relação ao seu casamento, aos seus filhos, à sua vida profissional? Quais as suas tomadas de decisão? Não tome decisão precipitada. E não escolha atalhos para resolver essas crises. Pegue o caminho do Senhor. Porque na palavra de Deus, nós encontramos luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é como uma lanterna que ilumina o nosso caminho. E aí a gente pode ver os perigos, as pedras, os buracos. E assim não vamos tropeçar, não vamos cair e não vamos errar. Tendo sempre a palavra de Deus como guia para as nossas vidas. No versículo 2, Eliseu lhe perguntou a quem? A viúva. O que hei de te fazer? Diz-me o que tens em sua casa. Ela respondeu:
tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O problema aqui agora, irmãos, ele foi redirecionado. A mulher vem, conta seu problema ao profeta. Ele não demonstra que não quer ajudá-la. Ele redireciona com uma pergunta. A sua resposta é uma pergunta para ela. O que eu posso fazer por você? O que você tem na sua casa? Às vezes as crises, irmãos, nos cegam. Não permite a gente olhar e perceber as coisas como são ao nosso redor. Às vezes a gente olha e estamos vivendo uma situação difícil e a gente não enxerga solução, não enxerga valores, não enxerga solução para o problema, onde a gente pode tê-lo dentro da nossa própria casa. Quantas pessoas podem estar nesse momento vivendo um problema e dizendo: pastor, eu não tenho nada. Não tenho nada. Em casa não tem nada. Mas ele tem um emprego, ele tem família, ele tem uma casa. Eu só tenho um marido. Mas tem um marido. Mas tem alguém ao seu lado. Na minha vida eu só tenho filhos. Mas tem filhos. Às vezes, irmãos, o milagre pode estar dentro da nossa casa, ao nosso lado. E o profeta, tomando essa posição ao perguntar para a viúva, ele abre um precedente interessante para nós, diante da dificuldade das pessoas. Ele pega o assistencialismo e transforma numa ação social. Ele poderia falar assim: eu vou dar um jeito de arrumar um dinheiro para você. Eu vou dar um jeito de te dar uma cesta básica. Eu vou dar um jeito de chamar alguns irmãos, alguns profetas, vamos fazer uma vaquinha e vamos ver se dá para pagar algumas contas sua. Não. Ele transforma aquela situação numa ação social, mostrando para aquela viúva que havia potencialidade na sua vida, na sua casa e na sua família. E ele pergunta: o que você tem na sua casa? E ela diz que só tinha uma botija de azeite. O azeite, irmãos, no Antigo e no Novo Testamento, é o símbolo do Espírito Santo. Se formos pegar esse momento e espiritualizá-lo, nós vamos entender que o que ela tinha era mais do que suficiente. Ela tinha o azeite na sua casa. Para que a gente tenha um milagre na nossa vida, nós precisamos estar numa situação difícil, numa situação impossível de ser resolvida. Porque só assim haverá interferência e a manifestação do nosso Deus. Por causa do impossível. O milagre não surge do nada. Enquanto houver algum meio, não haverá um milagre de Deus. E esse milagre, na sua maioria das vezes, ela precisa de uma matriz geradora. E Deus, usando aquele profeta, pergunta: o que você tem na sua casa? E ela fala: eu tenho uma botija de azeite. E é a partir deste azeite, é a partir dessa botija, que Deus desperta essa viúva, para que ela enxergasse dentro da sua casa, da sua circunstância, da sua vida, meios e formas para resolver a sua situação. E é isso que pode estar acontecendo com você. Você pode não estar enxergando o tanto de coisas importantes,
boas, válidas, que você tem na sua casa, ao seu redor, na sua família. E Deus nos desperta para isso. Talvez essa botija de azeite seja seus filhos, seja o seu emprego, seja a sua esposa, não sabemos. Mas é nesse quesito, nesse ponto, que Deus quer trabalhar na sua vida, com o que você tem em suas mãos. O milagre da multiplicação partiu a partir de uma criança, de um jovem, de um adolescente, com alguns pães e peixes. Então, sempre ele vai usar algum recurso que você tem, alguma coisa que ele pode usar, multiplicar e transformar na sua vida, tendo você como ponto de partida. Em meio às crises, irmãos, nós temos que nos reinventar. Nós temos que pegar as crises e aproveitá-las para que a gente possa crescer. Deus permite que momentos difíceis surjam nas nossas vidas, nas nossas famílias, para que haja esse crescimento. Esses tempos atrás eu estava pensando sobre a igreja. Graças a Deus, nesses 3 meses de isolamento, de pandemia, conseguimos honrar nossos compromissos, consegui obter a minha ajuda de salário, mas por muitos momentos lá em casa eu fiquei pensando, meu Deus do céu, e se essa crise afetar os irmãos, e eles não conseguirem dar os seus dízimos, suas ofertas, para que a gente consiga honrar nossos compromissos. E eu fiquei pensando, e me veio ao coração, que nesses momentos difíceis, são momentos que fomentam a nossa vida a amadurecer, a buscar soluções, a buscarmos formas e meios para que a gente possa dar a volta por cima em meio a essa crise. A minha esposa, a Vidoca, ela trabalha no Detran. E ela, desde essa pandemia, ela começou a trabalhar com delivery. E tem sido muito puxado, muito difícil para ela trabalhar no Detran, passar a tarde preparando o alimento e à noite fazendo, cozinhando, assando o que ela vende. Mas foi a forma que a gente acredita, que ela também acredita, que a gente pôde dar uma respirada diante dessa crise. Não sabemos se vai continuar mais para frente, mas foi o meio que a gente achou dentro da nossa casa. Ela gosta de cozinhar, ela gosta de fazer alguns pratos diferentes, e talvez foi isso que ela ouviu no seu coração, na sua mente, na sua alma. O que você tem na sua casa? Eu tenho meu marido que pode me ajudar a fazer alguma coisa, a entregar ou alguma coisa, não sei. Tem eu que gosto de fazer isso, que quero trabalhar com isso. E foi dessa maneira que ela achou uma forma de vencer a crise nesse momento. Tanto para o seu coração, ocupando a sua mente, se esforçando, como financeiramente. E é isso que esse texto nos mostra. Quando o profeta fala, o que eu posso fazer por você? O que você tem na sua casa? E ela diz, eu tenho apenas uma botija de azeite. Em Mateus 25, nós encontramos a parábola das 10 virgens.
E as 5 virgens prudentes são chamadas de prudentes porque elas tinham azeite em suas lamparinas. Essa é toda a diferença que você vai ter na sua vida. Quando você olhar para a sua casa, quando você olhar para a sua família, em meio à luta, à crise, se você tiver uma botija de azeite, se você tiver a esperança dentro de você, representada pelo Espírito Santo de Deus, certamente terás forças para enfrentar, para lutar pela sua casa, pelo seu lar e pela sua família. O versículo 3, então disse ele, Eliseu, vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Nesse versículo, irmãos, nós vemos que uma mãe que luta pela sua família, que está vivendo uma crise terrível e desesperadora, ela tem uma fé obediente. Ela ouviu o que Deus falou para ela através do profeta. Vai lá, fala com os seus vizinhos e empresta vasilhas vazias. E pega bastante vasilhas. Ela não murmurou, ela não ficou reclamando para o profeta dos seus problemas. Quantas vezes nós ficamos murmurando, reclamando dos nossos problemas, das coisas que a gente ouve por meio da pregação, da palavra de Deus, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo, mas eu tenho que abrir mão disso. Ela não. A viúva ouviu a palavra de Deus, e ela não mediu esforços, ela obedeceu a palavra. Ela foi falar com seus vizinhos, e foi emprestar vasilhas. O que me chama a atenção nesse versículo 3, é o relacionamento dessa viúva com seus vizinhos. Porque se ela fosse uma pessoa que, embora estivesse numa situação difícil, por causa da morte do seu marido, por acumular dívidas, aqui nos mostra e nos dá a entender, podemos extrair isso do texto, que ela era uma pessoa que tinha bons relacionamentos. Nessa crise que nós estamos vivendo nos últimos meses, semanas, dessa pandemia, muitas pessoas estão muito bem acomodadas, porque não precisa conversar com ninguém, não precisa dar tchauzinho, nem cumprimentar os vizinhos. Quantos de nós não sabemos nem o nome dos nossos vizinhos? Mas ela não. Se ela fosse uma pessoa de difícil relacionamento, uma pessoa desagradável, uma mulher ruim de relacionamentos, com certeza ela teria dificuldades em arrumar as vasilhas. E ela não teve dificuldades em arrumar as vasilhas. E é muito importante, irmãos, em meio às crises nessa vida, nós termos bons relacionamentos. Porque é a partir de relacionamentos que Deus vai usar as pessoas para nos abençoar. Deus usou aquelas pessoas para dar vasilhas vazias para ela. Porque Deus tinha um plano através disso. Daquilo que ela tinha, que era a botija de azeite, com as vasilhas vazias. Quem sabe Deus queira usar pessoas para te abençoar com um emprego, para te abençoar naquela situação difícil que você está vivendo. Milagre cai do céu,
mas não cai do nada. Ela cai do céu na vida daquela pessoa que vai te ajudar. É Deus quem dá, mas Ele dá para alguém, para que as portas sejam abertas, para que as oportunidades surjam na sua vida. Por isso, a importância de termos bons relacionamentos com a nossa família, com a nossa igreja e com os nossos vizinhos. Versículo 4, você que está nos acompanhando com a palavra de Deus. Versículo 4 diz assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiverem cheias. Olha que interessante, irmãos. Deus deu a palavra para o profeta. O profeta passou para a viúva. Ela obedeceu a palavra. Ela foi e pediu para as vizinhas as vasilhas. Certamente algumas perguntaram, mas para que você quer? Ela não falou nada. Ela pediu e não explicou. E quando Deus fala através do profeta, entra na sua casa e feche as portas, você com seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, pondo à parte a que estiver cheia. Significa uma intimidade com o Senhor. Significa que o projeto de vida, a solução que Deus te dá em meio à crise, é para você. É para o seu lar, para a sua casa e para a sua família. É uma experiência sua. Você precisa ser orientado pelo Espírito Santo a quem buscar na dificuldade, como ela fez com o profeta. A quem pedir vasilhas vazias para te ajudar. Mas nós temos também que ter a cautela de não contar tudo. De não ficar falando das nossas crises, dos nossos problemas e dos nossos projetos. Principalmente quando envolve a nossa família, quando envolve os nossos filhos, que era o caso da viúva nesse momento. E ela obedece à palavra de Deus, entrando dentro da casa com todas aquelas vasilhas e fechou a porta. Faz a gente lembrar Mateus 6, versículo 6. Quando Jesus, ensinando seus discípulos a orarem, ele fala que quando fores orar, entra na sua casa, entra no seu quarto e feche a porta. E Deus que te vê em secreto, te recompensará publicamente. E foi isso que ela fez. No versículo 5, irmãos. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe enchiam as vasilhas e elas se tornaram cheias. Olha que interessante. Ela tinha uma dificuldade, uma crise, um problema. Ela estava vivendo uma situação de conflito. O profeta desperta dizendo como que eu poderei te ajudar. Fazendo uma pergunta para ela. O que tens na sua casa? E ela obedece tudo aquilo, ela é despertada pelo Senhor a achar valores, a achar solução na sua própria casa, na sua própria vida, no seu próprio dom, no seu próprio talento. E eles são despertados a trabalharem juntos. Talvez eles nem tinham essa comunhão, essa coisa toda. Elas pensavam que a vida deles estavam destruídas com a morte do marido, do pai deles. Eles não viam que poderiam e que havia potencial neles. E aqui o texto fala que os filhos começaram a encher as vasilhas. A mãe foi pedir, obedecendo a palavra, os filhos foram trabalhando junto, colocando azeite, e o azeite foi multiplicando,
iam enchendo as vasilhas, e elas iam se enchendo, cada vasilha vazia. Aprenderam, em meio à crise, a crescer, e cresceram juntos. Olha que exemplo, irmãos. Olha que exemplo para a nossa vida. A gente olhar a crise, o problema, e ver solução na nossa casa, com os nossos filhos. E aproveitando essa oportunidade para crescer junto, para expandir, para multiplicar, para despertar para o trabalho. Saindo daquela situação de assistencialismo toda a vida, toda hora, recebendo ajuda, recebendo cesta básica, e agora correndo atrás. De uma espiga, irmãos, surge um milharal. E foi assim que a bênção da viúva, dessa família, dessa mulher, multiplicou. A partir do que ela tinha na casa dela, uma botija com um pouco de azeite. Versículo 6. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha. E o azeite parou. Aqui nós vemos, irmãos, que a nossa bênção, por mais que seja um milagre de Deus na nossa vida, por mais que o Senhor, através do milagre e da misericórdia dEle, use pessoas para nos abençoar, Ele não quer que ninguém de seus filhos fiquem de braços cruzados, esperando cair do céu. A bênção é do tamanho do seu trabalho. Eles pegaram X vasilhas vazias. E quando terminou esse X de vasilhas vazias, terminou de multiplicar o azeite. Em 2 Coríntios 8,15, 2 de Coríntios, 2 de Coríntios 8,15, diz assim: como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco fez não teve falta. É dessa maneira que aconteceu com a viúva. O tanto que eles conseguiram com as vasilhas vazias, foi o tanto que Deus abençoou. E foi mais do que o suficiente para a vida deles. O versículo 7 e último diz assim: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto, você e seus filhos. Ela pagou a dívida, aprendeu a trabalhar, descobriu dons, talentos, soluções dentro da sua casa, aprendeu a negociar, a vender, porque ela teve que fazer isso, ela teve que negociar a dívida, vender o azeite, pagar, e depois viveu com o resto, investindo, aplicando em outras coisas. O lucro que Deus tinha dado. Recuperou seu lar, recuperou seus filhos, e aprendeu, em meio à crise, aprendeu que na crise nós podemos crescer, nós podemos expandir as nossas vidas, nós podemos multiplicar. E é essa a vontade de Deus para a sua vida esta noite. Diante do problema que você possa estar vivendo, diante dessa situação de conflito, Deus tem a solução para a sua vida. Qual a sua crise? O que você está vivendo?
O que você tem na sua casa? São essas perguntas que eu convido e desafio você esta noite a refletir. O que você tem na sua casa? Como que você está enxergando os problemas, tanto do seu lar, quanto da vida, da sociedade, da igreja? Em Efésios 3:20 diz que Deus é infinitamente mais misericordioso do que a gente possa imaginar, dando infinitamente mais o que a gente pede para Ele. Ela queria somente ter seus filhos de volta. E em meio a esta luta toda, ela aprendeu a ter fé, a ser obediente, a tomar a decisão certa, a ouvir a palavra de Deus, aprendeu a crescer, a trabalhar, viu que a vida dela não havia acabado com a morte do marido e teve o seu lar restaurado novamente. Que exemplo esse exemplo da viúva para esse mês da família, em meio à pandemia, em meio à crise. E é esta a minha oração para a sua vida, para todos nós, que a gente possa olhar para as crises e ver nela oportunidade de crescimento, e não de tristeza, de angústia e de dor. Olhar para a nossa casa, para a nossa família e ver valores dados por Deus. Ver na nossa casa que existe dons, que existe talentos e que tudo isso pode ser usado em benefício da nossa família, da nossa vida e do serviço ao reino de Deus. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a nossa família. E permitindo ao Senhor, domingo que vem estaremos juntos com a nossa Santa Ceia do Senhor. Por enquanto, não temos nenhuma notícia dizendo que a igreja poderá se reunir. Então, certamente, estaremos domingo que vem em nossa live, no culto de Santa Ceia. Convido você agora a se colocar de pé, junto com a sua família, segurando na mão de quem está do seu lado, seu filho, sua esposa, sua nora, quem seja. E vamos orar junto, entregando neste praticamente último dia do mês, esta campanha da família, entregando nas mãos do Senhor as nossas famílias. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque ela sempre tem ensinamentos para as nossas vidas. Queremos, ó Pai, ser como esta viúva, obediente à tua palavra, tomando decisões e fazendo escolhas corretas para a sua vida, buscando em primeiro lugar a tua palavra, buscando o conselho, ó Deus, da tua palavra, da tua verdade. Ó Deus, nos ajude em meio às crises, às lutas do dia a dia, da nossa família, do que estamos vivendo. Nos ajude, Pai, a olharmos com olhos transformados pelo Teu Espírito Santo, enxergando o bom, o bem, e não somente o mal, a tristeza, o problema e a dor. Que a gente possa, Pai, valorizar as coisas que nós temos em nossa casa, valorizando a nossa família, os nossos entes queridos, os nossos cônjuges, os nossos filhos. E nos ajude também, Pai, a acharmos meios e formas de sairmos da crise,
Ó Deus, contemplando e valorizando os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, não ficando de braços cruzados, mas buscando, através da Tua palavra, forças para continuar. Ó Deus, abençoe toda a nossa família, todo o nosso lar, toda a nossa casa, todas as famílias da Boas Novas, e a todas as famílias de todos que nos assistem neste momento. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos proteja, nos guie e nos guarde na Tua misericórdia. Esta é a oração que fazemos a Ti, ó Pai, no santo nome do Teu Filho amado, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. E graças a Deus. Permitindo o Senhor, domingo que vem estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Boa noite.